Boa tarde, pessoal. Ah, eu sou o Hildeberto Muniz, não se nasce impunemente na Paraíba, né? Então, o pessoal aqui não estranhe se passarem a me chamar de Pará, essa é uma coisa da intimidade aí. Nós estamos iniciando mais uma gravação de, de um vídeo a ser disponibilizado no canal YouTube do Fórum Acidentes do Trabalho. É, Antes de comentar um pouco sobre essa coisa do fórum, eu vou pedir que os colegas convidados aqui se apresentem rapidamente, e a regra aqui entre a gente no Fórum AT é o convidado se apresenta como prefere. Então, a gente vai ver a Amanda por ela mesma, a Carrusca por ele mesmo, Adelaide, Viviane por si próprios. Então, vamos em ordem alfabética aqui, né? Começamos então por Adelaide. Adelaide por Adelaide, como prefere se apresentar? Obrigada, Pará, pelo convite de participar dessa conversa. Boa tarde aos colegas e às pessoas que vão nos assistir. Como é que eu gostaria de me apresentar? Primeiro, vendo que a Paraíba, mais uma vez, está sendo bem representada, né? Porque temos dois, pelo menos em representação numérica. O Eu também estado sou mais paraibana. representado aqui, né? Também eu sou paraibana, de Campina Grande, mas moro na França há quase 20 anos. Sou professora de ergonomia, era professora de ergonomia no Quinam até setembro do ano passado, e agora eu sou pesquisadora no Instituto de Pesquisa equivalente à Embrapa, aí no Brasil, trabalhando sobre questões de trabalho decente no campo da agroecologia e das transições agroecológicas. É isso. Ótimo, ótimo. Então, Carlos, você pode se apresentar? Perfeito, eu sou Carlos Eduardo Carrusca Vieira, sou professor do programa de pós-graduação em psicologia daqui da PUC Minas, e sou de Minas, né, gente? A Minas tá representada aqui também de alguma maneira. E uma pessoa muito interessada nessas abordagens clínicas do trabalho, também na psicologia do trabalho, e na transformação mais global da atividade de trabalho, das condições de trabalho. E para mim é um prazer, agradeço mais uma vez aí o Pará o convite de a gente poder repercutir em conversa coisas que a gente escreve, assim, para todo mundo que está aqui, né, vocês são autoras, pesquisadoras, a gente sabe o quanto que é difícil, o quanto que é importante ao mesmo tempo a gente ter essas oportunidades de conversação, de troca, de aprendizado, de ensino, de tudo isso junto, né? Então, para mim é uma oportunidade muito rica essa daqui. Bom, obrigado, Carrusca. A Amanda está entrando novamente e vamos a Vivian, então. Vivian por Vivian, como prefere. Muito obrigada, Hildeberto Pará. Eu sou Vivian, sou enfermeira, sou professora do Departamento de Enfermagem aqui da Universidade Federal de São Carlos, também sou docente permanente do programa de pós-graduação em enfermagem aqui da UFSCar e também do programa de pós-graduação em saúde pública da Faculdade de Saúde Pública da USP. Sou do interior de São Paulo, então paulista, também estado de São Paulo aqui representado, e acabei de retornar de um ano de pós-doutorado lá na França com a Adelaide, tive o prazer de compartilhar um ano aí de muito trabalho, muitas reflexões, também nesse campo que nos move, né, que é o campo do trabalho em suas diferentes perspectivas e olhares. Então, é um prazer para mim estar aqui com vocês hoje. Bom, até agora nós não tivemos a reentrada da Amanda. Eu vou dar continuidade aqui a essa nossa introdução, lembrando o seguinte: o Fórum Acidente de Trabalho, na verdade, é um espaço duplo de educação permanente. A gente tem um portal e um canal YouTube. Então, nesse espaço, a gente procura incentivar a dinamização de uma agenda científica, política científica, no campo da saúde e trabalho.
Então foi com muita alegria que eu vi o artigo, eu vou até ler a colinha aqui, Apropriações Decoloniais das Clínicas do Trabalho, que foi um artigo publicado pelo Carrusca, pelo Carlos Eduardo Carrusca Vieira, na revista Psicologia em Revista, né? E eu senti algumas provocações, algumas proximidades com temas que a gente já vinha tentando discutir, né? E, ao mesmo tempo, um convite para uma discussão de uma ampliação de perspectivas, de olhares usados na produção científica, né? Então, a Amanda está entrando aqui, e aí eu me senti assim na vontade, no interesse de convidar o Karuska para apresentar o tema, para estimular que nós possamos nos aprofundar nesses diálogos, nesses temas aí. E o canal, o nosso portal tem também um canal YouTube, então essa conversa hoje vai ficar gravada e disponibilizada no canal YouTube. É, a, a, eu quero dizer que essa conversa vai se apoiar, além desse texto apresentado pelo Carrusca, a gente sugeriu a leitura prévia de todos os participantes de um texto que é uma produção da Adelaide, com a Isabelle Prost, com a Marianne Lacomblé, com o Marçal Jackson Filho, o Alain Garrigou e o Zé Roberto Novaes, que é um texto chamado As Atividades das Mulheres das Águas, Questões para uma Ergonomia Contemporânea. Na divulgação do material, eu vou deixar links para que os interessados acessem os textos, leiam. A gente conversou sobre um pequeno roteiro para que o Carlos pudesse levantar a bola, mas esse roteiro, na verdade, não é camisa de força e sintam-se livres para que, no desenvolvimento da conversa, possam trazer as perspectivas e os olhares, as contribuições que quiserem. A gente, antes de passar a palavra para o Carrusca iniciar, a gente tem de novo a Amanda aqui. Eu vou pedir à Amanda para abrir o microfone e fazer sua breve apresentação. Pronto. Tá me ouvindo bem? Obrigada, boa tarde, né? Acho que agora o microfone aqui não ficou contra mim, né? Tá a resistência aqui. Então, sou Amanda Silva, sou terapeuta ocupacional, sou uma mulher preta, eu não sei como é que vocês se apresentaram aí, infelizmente perdi a apresentação de vocês, mas então vamos lá, sou uma mulher preta, sou mãe, sou pesquisadora também, né, professora na área de saúde coletiva, saúde pública e principalmente na área de saúde do trabalhador, e como o Pará já adiantou, estou presidente da Associação de Saúde Ambiental e Sustentabilidade, que é um grupo, uma associação formada aí por pesquisadores, professores, né, estudantes da área, e com o objetivo de divulgar, de atuar, de formar, principalmente divulgar, né, tem muita divulgação científica e formação da área de saúde e sustentabilidade. Acho que é isso, a gente vai se conhecendo também ao longo do diálogo. Bom, nessas entrevistas que a gente faz aqui no canal, a gente pede a ajuda do convidado no sentido de montar uma pequena proposta de um script, de um roteiro da sua apresentação. E eu vou ler rapidamente aqui um pré-roteiro que circulou a partir de provocações com o Carlos, né? Tendo em vista o título do artigo publicado, né, de perspectiva apropriações decoloniais nas clínicas do trabalho, a gente pedia que ele documentasse então quais são e a que se dedicam as abordagens críticas e clínicas do trabalho, em que elas avançam para além das abordagens tradicionais dos fenômenos laborais, comentar suas fontes teóricas, como é que tem sido, como é que ele vê a apropriação dessas abordagens aqui no Brasil, desafios, enfim, até
podia também pedir que ele comentasse em que consistem essas abordagens decoloniais, na medida em que a gente pode ter algumas pessoas assistindo que não tenham uma maior proximidade com o conceito. Carlos, fica à vontade. Obrigado, Pará. Obrigado, pessoal. Mais uma vez agradeço que essa oportunidade é muito ímpar, né? A gente poder ter a chance assim de conversar sobre textos. Pará também havia me passado a produção de Adelaide e, sinceramente, nem imaginava a ergonomia fazendo essas discussões com a interseccionalidade sobre a questão das atividades das mulheres, né, das águas, e achei super interessante, assim, reforça, eu acho, aquilo que a gente vai conversar hoje, que são esses pontos aí eu chamaria de ampliação, realmente, assim, do horizonte que a gente tem nessas abordagens que são fundadas numa perspectiva que valoriza o trabalho como uma categoria central. Eu vou, na medida do possível, para tentar lembrar desse roteiro e tentar seguir aí para a gente abrir uma conversa mais ampla e aproveitar aqui a presença virtual de cada um de nós. As abordagens clínicas do trabalho, aqui pelo menos no Brasil, baseada em muitas publicações, a gente geralmente coloca nesse conjunto de abordagens que a gente chama de clínicas do trabalho, com diferenças epistemológicas, metodológicas, teóricas, de filiações teóricas, a psicodinâmica do trabalho, que também se põe como uma abordagem no campo da saúde mental e trabalho, isso é muito claro na leitura da obra do Dejour, a ergologia, que também aparece nas publicações, nos livros de referência aqui publicados no nosso país, como uma abordagem clínica. Claro que esse termo a gente sabe que ele está em disputa e muitas vezes é objeto de muitas controvérsias, não deixo isso de lado, embora não seja diretamente o nosso objeto aqui hoje. A clínica da atividade, que a ergologia proposta lá principalmente pelo Yves Schwartz, sua equipe, o Yves Clos e também sua equipe, com a clínica da atividade, e por último a psicossociologia. A gente tem a representação aí não só do Eugène Riquet, como da Dominique Lullier e de outros e outras autoras aqui no Brasil, o próprio professor José Newton Garcia de Araújo, professora Vanessa Barros e outros colegas. Essas abordagens, nesse pequeno roteiro, breve roteiro, a gente não dá para falar de tudo sobre elas, mas são abordagens que basicamente se debruçam sobre as relações entre subjetividade e trabalho. Vou até chamar de processos de subjetivação, para a gente não substancializar demais essa ideia de subjetividade como uma coisa estanque, como algo que, um elemento, um fenômeno que não pudesse ter movimentação. A subjetividade é um processo e ela é uma construção histórico-cultural. E claro que é apropriada pelo indivíduo e não na ausência da sua atividade. Eu acho que é o traço de união para nós todos e todas aqui, é exatamente esse elemento, atividade, que para nós é muito caro. No campo, por exemplo, da saúde do trabalhador e da trabalhadora, a gente discutiu tanto, né? Tive a oportunidade com a Amanda de voltar e recolocar a discussão, colocando de novo o trabalho como eixo que organiza a sociedade, trabalho como eixo que é fundamental para as nossas perspectivas teóricas e trabalho como determinante, um dos determinantes mais importantes dos processos de saúde e adoecimento. Tudo bem, eu sinto que apesar de que a gente tem feito essa discussão há tantos anos, e tantos de vocês muito antes, inclusive de eu poder comentar e discutir esses assuntos, tem pessoas aí que têm tanta estrada já nesse campo, às vezes eu tenho um pouco a sensação de que a gente nos debates universitários, em outros campos, que não necessariamente valorizam o trabalho como eixo central, a gente tem que voltar e reafirmar o trabalho nesse lugar. Imaginem daí para frente, então, que é o que a gente quer fazer. A gente tem isso como ponto de partida, mas a gente quer ir além. As abordagens clínicas, elas não estão comprometidas com uma espécie de instrumentalização da gestão capitalista. O objetivo delas, como eu leio aí com os livros publicados e escritos sobre essas abordagens, o professor Bendassoli, por exemplo, tem discutido muito isso com outros e outras autores, inclusive com os próprios autores das clínicas do trabalho. O objetivo não é instrumentalizar a gestão, mas, senão, emancipar os trabalhadores, emancipar o trabalho, levar discussões públicas e a debates que desafiam a ordem vigente, desafiam lá no contexto de trabalho, instando os trabalhadores, provocando para
cultivar, criarem estratégias que sejam cada vez mais fortalecedoras do coletivo profissional, dos coletivos de trabalho. Essa palavra ela é muito importante para as clínicas do trabalho, o coletivo está sempre em evidência, e também estratégias criativas que possam, de alguma forma, ampliar o raio de ação das pessoas, o poder de ação no mundo. Então, essas abordagens clínicas do trabalho, eu acho que uma grande vantagem que elas têm é não fragmentarem os coletivos profissionais e não pensarem, por exemplo, saúde, subjetividade, adoecimento, desse ponto de vista tão reduzido à dimensão individual, como se, e na dimensão individual sozinha e tomada como funcionamento psicológico, fora de um mundo real, fora das relações com a ação humana, com a atividade humana, o que sobra é a gente fazer análise do psiquismo. E não é essa a proposta das clínicas do trabalho. Elas querem contemplar o trabalho como elemento central aí para a compreensão dos processos de subjetivação, como eu mencionei, e também para os processos de saúde e adoecimento. Então, esse ponto acho que é muito central para todas elas. Elas se opõem, acho que radicalmente, a essas perspectivas contemporâneas. Vou usar uma expressão aqui que a gente usou num texto da Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, que ainda vai ser publicado, sobre os riscos psicossociais. As clínicas do trabalho, elas não veem o ser humano como uma espécie de engrenagem que precisa ser lubrificada para funcionar melhor. A tentativa é outra, de transformação da atividade de trabalho. Todas elas têm uma herança muito forte numa disciplina, numa arte. A Adelaide vai saber explicar isso melhor do que eu, como ergonomista que é a ergonomia da atividade, que jamais deixa de ser, para todos nós, um fundamento e uma disciplina de maior importância para a gente conseguir avançar nas nossas análises. E aí, claro, cada clínica do trabalho, a psicossociologia, a clínica da atividade, a ergologia e a psicodinâmica, avançam sobre esses fenômenos do mundo do trabalho com um referencial teórico, metodológico, que também tem suas bases epistemológicas, inclusive, muito diferentes, né? O Yves Clos, por exemplo, avança a partir da psicologia histórico-cultural do Vygotsky, o Dejoux já retoma fundamentos da psicanálise freudiana e tenta avançar também a partir desses fundamentos. O Yves Schwartz tem um referencial múltiplo e realmente tem uma herança aí que ajuda a fundar a perspectiva dele, situada em muitos autores, no movimento operário italiano, também no Canguilhem, em tantos outros autores, e assim também a psicossociologia, que é uma disciplina híbrida, se a gente for pensar assim, porque ela consegue aglutinar, articular saberes oriundos de diferentes campos. E o que é a questão para esse artigo que Pará foi me provocando para poder participar da live e a gente poder ter a oportunidade de debater aqui e somando aí com o artigo produzido por Adelaide sobre as atividades das mulheres das águas. Nós fazemos apropriações no nosso país de todo tipo de teoria que aqui se apresenta. E assim é com o marxismo, e assim é com as clínicas do trabalho, e assim tem sido com a psicologia do trabalho e tantas outras. Essa apropriação, ela não é isenta de impasses, de conflitos e de tantos outros questionamentos. E vou contar para vocês um pouco da história do texto, assim, não está exatamente no roteiro, mas acho que ajuda a gente a entender de onde sai a escrita de um artigo sobre apropriações decoloniais, para que, afinal de contas, a gente precisa discutir as clínicas do trabalho com outro horizonte. Eu comecei a desenvolver um projeto sobre violência relacionada ao trabalho. A Amanda, inclusive, esteve lá comigo numa live, participando de um dos resultados desse estudo, que é um artigo com o mesmo nome, né? Violência relacionada ao trabalho, dimensões interseccionais e estruturais. E a partir desse projeto de pesquisa, a gente foi entrevistando trabalhadoras mulheres negras, em vários contextos e, sobretudo, o contexto doméstico. E quando no nosso país, no Brasil, em que a elite e a classe média cultivam um profundo desprezo pelas pessoas de outras classes sociais, também marcado aí pelas questões raciais e de gênero, isso vai sendo escancarado aos olhos de qualquer pesquisador, a não ser que a gente não queira perceber, porque essas trabalhadoras vão nos dizer sobre elementos do trabalho. Sim, eles aparecem de uma forma que tradicionalmente a gente se ocupa delas, seja nas clínicas do trabalho ou na própria ergonomia,
mas a gente começa a ler opressões e situações de disparidade, de relações de poder, que vão sempre apontando para algumas direções. E a partir desses depoimentos dessas mulheres, vou citar um aqui, uma trabalhadora doméstica que me diz assim: não sei, mas quando eu chego na casa de alguém para trabalhar, eu sempre procuro qual é o meu lugar. E essa frase, ela me deixou assim muito provocado, sabe? E eu passei a perguntar para ela: mas e como é que você define, sabe qual é o seu lugar? Qual que é o lugar que você procura? E a definição dela para o lugar dela era o lugar do resto. Ela falou: e é assim para tudo na minha vida. Eu me acostumei com esse lugar do resto. Então, por exemplo, eu chego à mesa e preciso comer alguma coisa, eu vou só tomar o café quando ele já estiver frio. Eu vou pegar o pão do pacote de pão dos patrões, o que tiver mais duro, ou até mofado, aquele que ninguém vai comer. E isso nos interpõe questões, isso nos provoca, nos interpela. E quando a gente olha para as clínicas do trabalho, como elas foram produzidas e mesmo apropriadas, mesmo na psicologia do trabalho, não necessariamente a gente encontra respostas para esses elementos que são colocados, escancarados nas conversas com os e as trabalhadoras. E eu fui buscar, então, um apoio, não só no pensamento, né, decolonial, mas como também na interseccionalidade, que é uma matriz teórica e uma forma de pensar essa realidade com as opressões que se entrecruzam e se reproduzem e se fortalecem, que eu acho que tem uma vantagem teórica e para a nossa compreensão e ação que é realmente muito, muito importante. A partir disso, então, eu comecei a olhar para disciplinas da nossa área, psicologia do trabalho, para os debates sobre saúde mental, para os debates da violência, e eu não conseguia encontrar nesses debates o Fanon, a Cida Bento, a Lélia Gonzalez, e fui um pouco, acho que, me afligindo com isso também, percebendo que as discussões que a gente faz, elas têm olhos, vou citar aqui um autor, que é o Lucas Veiga, que faz essas discussões num artigo chamado Notas para uma Psicologia Preta. Ele diz: as pessoas brancas têm olhos para problemas brancos. E isso é extremamente provocativo. E eu passei a olhar para essas abordagens que a gente valoriza muito essas abordagens, e não por acaso, elas são abordagens realmente muito importantes, de vanguarda no nosso contexto atual, e comecei a me perguntar, olhando para elas, como é que a gente, de fato, incorporava outros elementos, além do trabalho e da atividade, que são para nós denominadores comuns das nossas abordagens. A gente fala de clínica da atividade, de ergologia, psicodinâmica, psicossociologia, ergonomia. Quando a gente fala de tudo isso, a gente sabe que atividade e trabalho estão incorporados ali na nossa reflexão de alguma maneira. Não das mesmas formas, mas elas estão ali. Atividade e trabalho comparecem nas nossas perspectivas. Mas e raça, classe e gênero? E a gente poderia até ampliar tanto mais isso aí, mas a minha proposta aqui é mais modesta, embora já muito ampla, eu acho, de pensar raça, classe e gênero nessas abordagens. E aí a pergunta que o artigo coloca de antemão é exatamente essa. Nós nos apropriamos no nosso país de maneiras realmente muito criativas, é possível ver isso na literatura, articulação entre clínica da atividade e análise institucional, cartografia e clínicas do trabalho, e tanta psicodinâmica e ergologia. Há, sim, pesquisadores, por exemplo, na psicodinâmica, mesmo na ergologia, pesquisando relações de gênero, isso aparece, mas aparece num conjunto tão pequeno de artigos que passa a nos chamar a atenção. E quando a gente pensa no elemento racial, aí a coisa fica mais difícil ainda, porque esse elemento não necessariamente comparece da forma que ele deveria ser convocado. E a gente, naturalmente, começa a procurar aquelas, eu vou dizer aquelas mesmo, que são aquelas autoras, principalmente mulheres pretas, que nos brindam com a perspectiva da interseccionalidade, e autores e autoras da decolonialidade que vão desafiar. Vou tentar definir assim, tá, para a colonialidade como uma espécie de padrões de relações de poder que, apesar do colonialismo ter se encerrado com a administração colonial, permanecem organizando e estruturando o nosso mundo até hoje, no que diz respeito ao ser, a produção do ser, no que diz respeito às relações de poder, no que diz respeito
à subjetividade e ao próprio poder. E elas têm marcações que vêm da classe, do controle e do domínio sobre o trabalho, sobre a autoridade, sobre a natureza, sobre a usurpação dos recursos públicos e naturais. Tem marcações aí ligadas às relações de gênero e tem marcações ligadas também às relações étnico-raciais. Foi pela questão racial e pela questão do controle do trabalho de gênero que a gente foi fundando a sociedade que hoje a gente tem, e esses aspectos da colonialidade do poder como um padrão e uma matriz de poder que permanece vigente e organizando as nossas relações, foi a partir disso que a gente organizou toda a nossa sociedade. E não é difícil a gente retomar isso a partir do depoimento das próprias trabalhadoras. A mesma trabalhadora que eu citei no início disse para mim em algum momento assim, lá onde eu trabalhava, eu era obrigada a chamar de senhor e senhora. A análise está dada, né, gente? Quando a gente usa esses termos senhor e senhora, são traços muito coloniais, de fato, que já estão marcando as relações de trabalho com essa mulher. E por que não, então, em abordagens que se projetam como abordagens que pensam a emancipação, que pensam a libertação das pessoas, que pensam a luta contra a opressão, incorporar também o desafio e a transformação dessas relações sociais que são mais amplas. Não são só recortes ou categorias de análise, são relações sociais. Raça, gênero, classe, elas precisam, então, ser tematizadas no espectro aí das clínicas do trabalho. Basicamente, a provocação do texto é essa, não sem conhecer que os nossos colegas brasileiros, e eu me ative só isso, né, porque só essa literatura já é muita coisa, que os nossos colegas já fazem desenvolvimentos e apropriações que são muito criativas dessas abordagens. Mas a gente precisa ainda, há uma lacuna em relação a isso, quando a gente busca nas bases bibliográficas, em relação à classe, raça e gênero. E essas abordagens, elas precisam caminhar prospectando, olhando para esse horizonte, para que, de fato, a gente discuta atividade, mas discuta, junto disso, essas estruturas coloniais que estão muito enraizadas e que continuam a produzir essas situações de violência numa espécie de pedagogia da violência colonial, sabe? Assim, essa ideia de ensinar para as trabalhadoras domésticas qual é o seu lugar dentro da casa, olha, isso me cheira a colonialidade do poder, de fato. E acho que a nossa discussão precisa passar por aí. Vejo muitos pontos em comum de convergência com o artigo produzido aí pela Adelaide e a equipe, que fala do trabalho, né, das atividades das mulheres das águas, porque a interseccionalidade é chamada ali como uma perspectiva capaz de oferecer outro horizonte para a ergonomia. E isso, olha, Adelaide, me deixou muito feliz, porque quando eu li, eu falei, nossa, reverbera a preocupação que eu tenho, se reverbera em tantas outras pessoas e perspectivas teóricas. Então, acho que essa conversa de hoje nossa, ela tem tudo para ampliar aquilo que a gente já tem feito e produzir clínicas do trabalho que também respondam aos desafios da realidade desse país, né? Que foi um país marcado por 388 anos de escravização de pessoas negras. Então, isso não é qualquer coisa e não é um fato apagado na história. Essas relações de poder, elas se mantêm, e o racismo é esse instrumento que tenta, de novo e mais uma vez, rebaixar, inferiorizar as pessoas e mantê-las em lugares que não são exatamente escolhidos por elas. Acho que é isso para a gente começar a nossa conversa, mas acho bom a gente ir circulando aí a palavra. Posso reagir, Pará? Não estou escutando, Pará. De novo, não dava para escutar com o microfone fechado aqui. Mas vamos seguir de novo, Amanda, Amanda, Adelaide, na mesma ordem alfabética. Depois que você fizer a sua fala, se a Amanda já quiser fazer um comentário, e depois a Vivian também. Eu nem Então, pensei na ordem alfabética, desculpa, eu me empolguei para é, já chegar no assunto que tinha acabado de ser dito por Carlos. ótimo. Fez uma introdução muito boa e muito
tanto a argumentativa no sentido epistemológico, teórico, conhecimento de campo, então, assim, muito pedagógica também, muito interessante. E eu fiquei me questionando várias vezes porque é interessante os nossos caminhos, Carlos, porque eu me interessei pela questão, eu ia te perguntar, ia ser minha primeira pergunta, como é que você chegou nesses atravessamentos e o que é que te levou a te interessar por coisas desse tipo? E aí eu acho que vai ser interessante também o debate entre os nossos diferentes caminhos e nossas posições de ser no mundo também, né, que vão entrar em jogo com relação a isso. Porque eu passei muito tempo para poder falar disso com tranquilidade e ainda falo afetada hoje, porque eu sou atravessada em tudo. Eu sou uma mulher negra, parda, que sou atravessada por questões de raça, de classe, mesmo imigrando, porque a gente sabe a questão da irreversibilidade da cor, mesmo ascendendo a uma situação socioprofissional, vamos dizer, numa classe mais superior, continuo sendo lida como uma mulher não branca na sociedade, e então estou sujeita a estereótipos desse tipo e também discriminações, veladas ou não veladas. Então, eu fui atravessada, primeiramente, pessoalmente, isso me questionou muito, eu fui tentar saber mais sobre as questões, e depois fui atravessada também pelo campo, e e talvez por essa sensibilidade já pessoal, eu comecei a observar que meus alunos de doutorado traziam relatos de enfermeiras na França e técnicas de enfermagem, né, nas pesquisas que eles faziam em hospitais, dentro do contexto francês, porque a gente pode pensar também a França como, claro, uma potência do norte do mundo e que colonizou vários países africanos e que tem uma imigração africana nesse sentido aqui. Então, algumas pessoas que vivem na França sendo imigrantes ou nem mais imigrantes, porque já são filhos de terceira geração, mas são tratados ainda como tais, sofrem preconceitos no trabalho e discriminações com uma violência assim, muito importante, né? Porque alguns pacientes não querem ser tratados por técnicos de enfermagem negro e dizem isso abertamente. Sempre tem aquela questão de mascarar o racismo, então os franceses, inclusive colegas meus de trabalho, vão dizer que é porque esses pacientes são idosos, é porque talvez eles já são dementes, é porque talvez. Então, vai ter sempre uma explicação para o racismo ordinário, né, que a gente pode observar na situação de trabalho, mas porque eu estou contando essas situações, eu estou contando porque com os meus alunos a gente pensou, e isso já era em 2018, 19. Como é que a gente vai tratar isso se a ergonomia não dá ferramenta para a gente tratar isso? Como é que a gente faz? Então, vamos fazer uma revisão de literatura. É engraçado porque a gente teve os mesmos reflexos, né? Fizemos uma revisão de literatura dentro do campo francófono da ergonomia, na revista Pista, que é uma revista francófona, Activité, pelas mais conhecidas, né? Le Travail Humain, e também os anais do Congresso da CELF, até o ano de 2013, tentando evidenciar se apareciam os termos raça, etnia, gênero, um pouco parecido com o que você fez. E, para não grande surpresa, né, realmente o termo raça era zero. No entanto, o termo gênero aparecia muito, porque dentro da ergonomia a gente tem um histórico, eu não sei se todo mundo conhece, mas a gente tem um histórico já de estudos e consideração do gênero no trabalho desde os anos. Talvez 70, 80, começou a se difundir mais nos anos 80, né, com Catherine Teger, com Marianne Lacomblesse, a própria que vocês conhecem, que é coautora comigo nesse artigo. E, inclusive, elas têm dois artigos com títulos que provocam bem. O primeiro é: os ergonomistas podem continuar sendo caolhos, quer dizer, só ver o gênero masculino, é um dos artigos. E o outro, da Catherine Teger, que fala que as mulheres também têm um cérebro, porque foi uma reflexão que ela teve no trabalho, quando ela começou a restituir os dados de análise do trabalho, lá nos anos 70, e as pessoas ficaram impressionadas com tudo que as mulheres poderiam fazer, sendo meras telefonistas. Então, como é possível? Então, as mulheres também têm um cérebro, é um texto super interessante. Então, a questão do gênero em ergonomia foi tratada, ainda continua, tem umas pesquisadoras muito ativas ainda nesse campo aqui, mas elas contam todas que foi uma luta na época, né? Porque não era aceito, porque vocês vão se meter nessas questões, o gênero é neutro. É, e porque eu acho que também dentro do campo da ergonomia, não sei, talvez a ergonomia seja menos provocativa que as outras ciências do trabalho, as outras clínicas do trabalho que você citou, talvez
se tenha um pouco de mais, não sei como explicar isso muito bem, mas eu sinto um engajamento, talvez político e anunciativo muito mais forte nas outras clínicas do trabalho do que dentro de uma ergonomia que a gente não pode generalizar, claro, mas acho que os debates, às vezes, sociais, com relação às relações sociais dentro do campo do trabalho, a gente fica um pouco mais tímido dentro da ergonomia com relação às outras disciplinas. É um ponto de vista totalmente pessoal e aberto à discussão. Então é isso. Então foi a partir dessas mesmas interpelações, né, que nós fomos procurar ferramentas para tentar dar conta do que isso provoca nos sujeitos, não somente do ponto de vista de um sofrimento mental, psíquico, que a gente poderia imaginar, mas também como do ponto de vista do que isso repercute dentro da própria atividade e com os coletivos de trabalho, porque o que a gente observou dentro dos hospitais é que as enfermeiras elas vão tentar criar estratégias dentro da atividade para evitar alguns pacientes. Então, a gente percebeu uma série de estratégias, né, que o racismo ordinário vai infligir a essas populações, e a gente pensa, então, que isso se diferencia de outras situações de trabalho e que vem se entrar numa interseção também dentro do campo da atividade, porque elas devem criar estratégias para poder fazer face ao racismo, por um lado evitando, por outro lado enfrentando, mas nos dois casos com repercussões sobre a saúde no trabalho, né, com certeza. Isso é o caso para dar o contexto francês, para dizer que esses são os dados tristes da questão do racismo, é que ele é globalizado, né, a questão estrutural global no Brasil, na França, racismo ordinário, racismo estrutural, vamos encontrar e vamos enfrentar, claro que com maneiras e proporções diferentes, porque historicamente, politicamente, economicamente, os dois países são muito diferentes. Mas aí a gente vê dentro do artigo de Mulheres das Águas uma coisa muito bonita também, né? De um outro lado do que você fala também no seu artigo, que é que a gente pode pensar a interseccionalidade também como uma forma de aumentar o poder de agir dos trabalhadores a partir desse estado das coisas, né? Sabendo que os trabalhadores são atravessados por essas questões. Como é que a gente faz para desenvolver o poder de agir dos coletivos? E eu acho que o que a gente viu nesse documentário do nosso querido amigo Beto Novaes, e grande cineasta, né, além ex-professor universitário, é que eu acho que o prisma que ele coloca já dentro do documentário é totalmente interseccional. Ele tem esse olhar, então tem que ter olho para ver, né? Essa questão que você falou é interessante, com essa citação. Ele, um homem branco, mas tem olhos para ver essas questões, e no documentário dele, ele realmente traz isso à tona, e as mulheres têm um posicionamento muito forte, né? Muito empoderado, vamos dizer, mesmo se esse termo a gente deve ter muita precaução em utilizá-lo, mas a gente sente que elas não se deixam abater e que isso faz parte de um processo de aprendizado também, né? Teve todo um processo de escola inspirada em Paulo Freire, em que elas participam dessas escolas, uma questão sindical também forte, grupos comunitários fortes. Então a gente sai dessa ideia do empoderamento, eu sou a que pode tudo individualmente, ao empoderamento bem do coletivo. E esse processo é muito bonito de se ver dentro desse documentário, apesar de todas as discriminações, a parte dura de um trabalho, não é muito físico, mal remunerado e etc. Então é isso aí, para contar um pouco do meu olhar e da minha experiência também em relação ao que foi dito. A Amanda quer aproveitar a bola levantada aí. Posso. Posso, até porque é sempre bom, né, também ouvir a Adelaide, eu gosto muito de escutá-la, viu, Adelaide, porque você fez um percurso, primeiro porque você falou, sou atravessada por tudo isso, como foi difícil, né, falar e olhar, né, para as questões raciais, as questões que nos atravessam e fazer a leitura do trabalho, das vivências, a partir disso que é tão forte, mas que a gente fecha os olhos, né? E a gente fecha os olhos porque somos construídas, né, a partir, né, dessa estrutura racista mesmo, né? Eu fui aprender em terapia
que quando a gente olha para alguém, né, falando de mim, assim, na academia, por exemplo, e exige mais, espera mais de uma colega negra, por exemplo, que ela seja perfeita, porque se ela não for perfeita, eu também vou ser julgada como a que errou, a que fez menos, né? Isso é consequência de uma estrutura, né, racista, né, sexista, e enfim, então acho que você levantou a bola aí, porque eu também gostaria de começar perguntando para o Karuska, na leitura do artigo, em alguns momentos, eu me lembrei de um manifesto, sabe, como se estivesse lendo em alguns trechos um manifesto, né, e eu sei um pouquinho do que te levou a isso, porque a Adelaide falou assim, eu eu tenho uma sensibilidade pessoal, e aí daí eu entendi, né, daí eu tenho olhos para ver isso. Eu posso até negar durante um tempo, mas por ter, né, me afetado na vida, eu consigo olhar. E eu penso, eu acho, né, que você contou a história desse artigo, mas você tinha sido sensibilizado antes, pensando assim, por que que foi, né, você abriu os olhos para isso. Então, né, para você ver, porque eu penso que se a gente for retomar os nossos trabalhos de pesquisa, etc., ler as entrevistas, relembrar dos dados, etc., talvez hoje a gente enxergue coisas que a gente não enxergou lá atrás, certo? Em termos, né, da atividade humana, na análise da atividade, a gente vai encontrar isso que a Adelaide falou, olha, eu comecei a olhar isso, porque ela estava sensível a isso já, porque se não tivesse, né, e nós não estávamos, há tempos atrás, eu não estava, eu lembro de uma entrevista no doutorado, né, e a pessoa falou, né, fiz uma pesquisa sobre transtornos mentais, retorno ao trabalho após os transtornos mentais, e a entrevistada o tempo todo falando, é racismo, né, eu tenho sofrido, né, e o meu adoecimento tem a ver com o trabalho, mas dentro de um âmbito, e eu não discuti isso na tese, né, então, assim, se a gente for olhar para os nossos trabalhos hoje, provavelmente a gente vai encontrar muita coisa ali, então, assim, eu tenho duas coisas para perguntar, primeiro, o que mobilizou o Karuska a ter os olhos aí para ver, né, que eu acho que foi anterior à história que ele contou, acho que tem mais coisa, né, anterior, e a outra coisa que eu gostei muito, e no texto da Adelaide também também se fala sobre isso, que você questiona, Karuska, a questão da transformação, né, então seria assim, como que é possível as clínicas do trabalho que, né, dizem transformar, e tem a questão da emancipação, como você falou, a transformação, e eu acho que a gente pode até discutir que níveis de transformação que a gente está falando, porque, enfim, a gente no grupo de pesquisa tem discutido também isso, né, que nível de aprendizado, que nível de transformação que a gente requer, mas as clínicas do trabalho têm essa questão, né, de emancipar, de transformar. E como é possível a gente fazer isso sem mexer nas relações de poder? Né? Então, assim, eu acho que essa é uma pergunta que você faz, né, e que abre os olhos, assim, que transformação que é essa que a gente diz que tem feito, que quer fazer, e a gente fecha os olhos para essas questões que já estavam aí, né, há muito tempo, sempre estiveram aí, se a gente pensa na formação do Estado brasileiro, né, desse povo, etc., e aí a Adelaide falando, globalmente isso é posto e está aí. Então, eu acho que essa questão é primordial da gente, sabe, refletir, porque eu acho que o caminho para. E aí você faz essas perguntas, né, vai colocando como exemplos, vai procurando essas aberturas para o diálogo decolonial, né, que você fala, eu vou buscando as aberturas aí nas clínicas, na clínica de atividade, etc, tal, do psicodinâmica, né, para tentar esse diálogo colonial, e aí a minha opinião, eu acho que não é possível fazer isso, porque você fala de ampliar, né, a gente tem que ampliar, vamos ampliar, propõe ampliar, e eu acho que não é possível fazer isso sem ativismo, sabe? Sem uma postura de uma ciência com ativismo, né? Há um tempo atrás eu participei de um evento, na organização de um evento, que a gente falou das intelectuais ativistas, né? Tipo Lélia Gonzalez, por exemplo. Então, assim, eu penso que não. Eu não sei, eu quero discutir, né? Eu não consegui pensar em outra coisa para além de vamos fazer mais revisões bibliográficas, né? Vamos entender, vamos escrever, mas assim, como que a gente de fato faz a transformação, cria outros conceitos, né? Eu acho que mexeu muito comigo quando você falou da psicodinâmica do reconhecimento, por exemplo. Que eu falei, gente, é óbvio,
sabe? Assim, nossa, né, o que que é no trabalho a questão do reconhecimento quando você entende esse fenômeno a partir de uma intersecção, né, de poderes, né, quando você olha para essas questões todas, muda. Então, eu acho que é quase como recriar, sabe? Olhar para esse conceito a partir desse território, né, dessas experiências, dessas vivências. Então, é isso. Tá bom? É, antes de passar para a Vivian, eu vou só reforçar aqui para que vocês possam ir se sentindo depois bem à vontade, na hora de, mesmo durante a fala um do outro, se já quiser levantar a mão, pedir uma parte, né? No movimento estudantil a gente falava questão de ordem, que era para furar a fila, era para furar a fila das inscrições. E, e aí, só introduzir um aspecto aqui, assim, esse debate, né, dessas abordagens, o uso dessas perspectivas, que você, como está sendo comentado por todos vocês, assim, que aparece parece que a Amanda caiu de novo, está sendo explorado, vem na saúde do trabalhador, aparece de forma pontual, aí esse trabalho da Adelaide, por exemplo, sobre o filme Mulheres das Águas, apresenta assim com uma força muito grande, né? Olha, como que essa perspectiva de valorização dos saberes daquelas mulheres estava posta, estava abordada o tempo todo no filme, né? Não era um texto, mas estava tudo lá. Então, vem essa perspectiva. E a gente tem no país uma certa, uma certa presença de abordagens que enfrentam essa discussão, por exemplo, de um saber das epistemologias do Sul, né? Aquela ideia de não anular o conhecimento desses, não colocar na invisibilidade o conhecimento desses trabalhadores, desses. E aí eu queria lembrar só o núcleo, prestar uma homenagem ao trabalho que o grupo do Marcelo Firpo, lá na Saúde, lá no Rio de Janeiro, faz. O nome do núcleo de estudo deles é Núcleo Ecologias, Epistemologias e Promoção Emancipatória da Saúde, é o NEEPS, né? Mas é um grupo que tem uma perspectiva que se encaixa bastante nessa fala da Amanda, de uma produção engajada, é uma produção militante. E eu passo a palavra para a Vivian. Lembra de abrir o microfone, Vivian. Aberto. Bom, não sei se Carrusca quer também falar um pouco, porque a gente está colocando muitas reflexões, né? E eu venho colocar mais uma, que é o lugar que eu ocupo, né? A gente não dá para não enxergar que aqui tem uma pessoa branca que ocupa um lugar extremamente privilegiado, que busca usar esse espaço para fazer uma luta, mas que se sente extremamente provocada pelo texto de uma outra forma, que é como que a gente pode gerar isso no outro. Então, quando eu leio os relatos, eu me sinto mal. Eu me sinto mal. Claro que não me sinto mal enquanto pessoa física, mas me sinto mal enquanto uma herança que vem de um período e que somos influenciados até hoje por esse, de fato, controle e domínio de poder. E o que me incomoda é como, acho que para além de fazer um engajamento numa luta e numa militância e num ativismo, porque eu acho que quando a gente entra para estudar trabalho e trabalhador, a gente já entende que não é pesquisa de bancada, é pesquisa de fato que vai precisar ter uma militância, porque a gente está fazendo um movimento contra-hegemônico, mas como que também a gente pode, eu não sei se sensibilizar, se mobilizar ou minimamente utilizar a pesquisa para incomodar pessoas que ocupam um espaço como eu.
porque eu acredito muito na parceria. Eu acho que nós mulheres, em primeiro lugar, né, a gente tem que fortalecer o nosso coletivo e acho que a gente tem que, de alguma forma, usar a pesquisa não só para evidenciar isso que acontece no contexto de trabalho, que é o nosso grande campo de estudo, essas diferenças que existem, sejam de gênero, sejam de raça, sejam de classes, mas para além disso, como que a gente consegue avançar construindo pontes com pessoas e emancipando pessoas que ocupam espaços diferentes da sociedade, para que esse coletivo se fortaleça a ponto de transformar, ainda que seja em um ou em outro microespaço. Porque eu também me sinto lendo o texto, eu fico pensando, por que a gente não está conseguindo avançar? E eu falo a gente Brasil, mas eu acho que isso é uma coisa mundial. Por que a gente ainda continua fazendo meio que uma vista grossa para problemas que são crônicos, que são graves e que, de fato, no contexto de trabalho, são completamente invisibilizados. Eles não são invisíveis, mas eles são invisibilizados justamente porque é estratégico. Então, queria te ouvir um pouco e assim, talvez para um segundo momento, como que a gente começa a transformar isso já na graduação, já que somos formadores também. Sou professora da enfermagem, sei que para a área da medicina, a Adelaide também está inserida em formação. Então, assim, como que a gente também tenta criar esses espaços na formação para que essa inserção no mercado de trabalho também se dê de uma outra forma? Acho que é isso. Olha, quanta provocação. É mais um ano refletindo agora, tá, Pará? Até a próxima live. Mas espero que não, que a gente converse antes disso. Olha, vocês foram colocando umas questões aqui, e eu tô pensando assim, o caminho para refletir um pouco sobre isso, sabe? Vou começar do que a Amanda falou. A Amanda deu aqui uma boa psicóloga, viu? Assim, porque já foi cavando mais fundo do que aparece, né? Assim, você me perguntou, né, Amanda, onde que isso te atravessou? Que de repente você começa a usar os olhos que já tinha, mas começa a enxergar. O que na realidade sempre estava lá, né, Amanda? Sempre esteve. Você citou a situação da sua pesquisa e uma das coisas que foi me acontecendo foi olhar de novo para as coisas que eu já tinha escrito. E aí eu não encontrava nas coisas que eu havia escrito, nas produções, encontrava classe, mas eu não encontrava raça e gênero. Nenhum desses debates. E raça, de maneira nenhuma. E não é porque o campo não tivesse apresentado, sabe? Porque o depoimento estava lá. Eu não enxerguei, não achei que era o mais importante. Agora, por quê? Porque essa visão que a gente tem, ela foi conformada por outros processos. Ela nos ensinou, né, Vivian, como você estava colocando, nos ensinou a não enxergar. A tal da vista grossa é a vista seletiva. Assim, aqui isso me afeta, aqui mexe com privilégio, então aqui eu me coloco. Do outro lado, não. E vou te responder, tá, Amanda? A sua questão, e vou responder pessoalmente mesmo, porque é daí que você me perguntou, e eu acho justíssimo, porque tem a ver com a colocação que Vivian fez. Olha, se alguma coisa te provocou e te fez começar a pensar sobre isso. Como é que a gente provoca as pessoas no entorno a fazerem isso também? Porque são pessoas brancas, e para elas é sempre muito mais difícil enxergar isso, muitas vezes porque há um tipo de mal-estar imediato quando a pessoa branca começa a se racializar também, e se descobre pessoa branca, porque na construção histórica ela se olha como pessoa universal, ela lê o outro como racializado, mas ela lê a si mesma como o padrão, a norma, a regra, o outro que é diferente. E isso é muito curioso. Vou te falar que o meu contato, acho que com a literatura, e foi bem nessa sequência, tá? A Maria Aparecida Souza Bento, a Cida Bento, depois a Carolina Maria de Jesus, e essa leitura é uma leitura... Olha, a leitura dela é dificílima, e dificílima não pelas palavras e por tudo mais, mas porque é dilacerante mesmo a realidade. O que ela põe na nossa cara, a gente não está preparado para dar conta.
Eu acho que a Cida Bento, li um texto dela que falava sobre branquitude, e a Cida Bento é provocativa, e que bom que ela conseguiu fazer isso, porque ela não alfinetava só. Ela batia mesmo, dizendo, e o questionamento dela, e foi aí que as coisas foram me pegando, era assim, tudo bem para as pessoas brancas ficarem discutindo o racismo e ficarem discutindo que, olha, talvez as pessoas negras estejam nessa posição porque a gente teve 300 e tantos anos de escravidão. Mas e esse silêncio em relação ao grupo que ficou com todo o espólio desse período? O que significa isso? E aí vem essa discussão também que envolve os pactos narcísicos, a ideia de uma branquitude que se mantém em silêncio, porque o silêncio é guardião de privilégios. Isso foi me incomodando, porque ela escreve esse texto para incomodar as pessoas brancas. E à medida que a gente vai lendo aquilo, vai se percebendo naquele lugar de pessoa branca e começa a se racializar e começa a racializar as discussões. E aí, logo na sequência dela, vem a Carolina Maria de Jesus, e depois uma autora que essa me afeta profundamente pela escrita, pela inteligência, pelo modo de refletir o mundo e de se colocar, que é a Carla Cotirene. Ela tem aquele livro chamado Interseccionalidade, daquela coletânea dos feminismos plurais. Olha, eu vou dizer para vocês, quando eu peguei aquele livro e fui lendo, aquilo foi muito profundo. Porque ela simplesmente é uma pessoa rebelde, né? Ela desobedece às regras todas de escrita, e digo isso assim, da escrita formal, sem coração, acadêmica, dura, que não pode manifestar afeto, o afeto não pode aparecer, porque senão deixa de ser ciência, deixa de ser racional, e a Carla aparece inteira no texto. E eu leio aquele texto dela, e aquele negócio me abre um mundo, um horizonte. Mas é mais justo, para além da questão teórica, eu dizer para vocês que isso começa em sala de aula. Começa na universidade em que eu leciono, ouvindo o sofrimento de mulheres pretas. São elas que começam, de fato, aquela ideia de que o educador precisa ser sempre educado, sabe? Elas começam a abrir horizontes para a gente também, de dizer assim, olha, a minha situação é diferente. A minha situação não está contemplada nisso que você está contando. E a gente começa a olhar para aquilo e pensar assim, olha, não é que é verdade? Não está contemplado mesmo, essa pessoa está me falando de uma outra coisa. Demora, né, Adelaide, Amanda, Vivian, para a gente, às vezes, a gente é provocado, mas não necessariamente a gente escuta e compreende aquilo naquele momento. A partir desse sofrimento dessas pessoas e depois dessas leituras, e acho que de uma transformação pessoal que passou a acontecer, porque eu passei a entrar nos lugares e a primeira coisa, aquela coisa básica, né? Eu bato o olho no lugar e falo assim, que interessante, esse é um lugar ocupado por pessoas brancas que estão sendo servidas e por pessoas negras, pessoas pretas, pardas, negras e pardas, que estão servindo. Mas não é só esse lugar que está organizado dessa maneira. Tantos outros estão organizados assim. E não é por mérito das pessoas, porque um trabalhou mais do que o outro. Não é pela falácia da meritocracia. Junto disso, acho que tem um elemento no nosso país, eu queria até perguntar depois para a Adelaide como é que ela vê isso. No período, por exemplo, de pandemia, as redes sociais e tantos outros lugares, as mídias sociais em geral, começaram a replicar tantos casos de violência no trabalho contra os entregadores, e quando você parava para olhar os relatos e as situações de violência no trabalho, as situações faziam diretamente alusão à cor de pele. Era o sujeito que estava lá e classe e gênero, o sujeito lá num condomínio de luxo, que vira para o entregador e diz assim, olha, você tem inveja disso aqui, você nunca vai ter essa cor aqui, você não tem dinheiro para comprar ou para poder morar aqui. Eram essas as falas, e ainda são, e de muita violência. E aquilo foi me provocando para fazer um projeto sobre violência relacionada ao trabalho. Mas não só para discutir a violência, que de fato existe e está colocada, que é da divisão de classes. Claro, essa daí é muito estrutural realmente. Ela está posta. E, inclusive, ela é muito pouco tematizada, problematizada pelas clínicas do trabalho. Esse é um elemento que me incomoda muito profundamente. É como se a gente fosse lutar pela transformação do trabalho, mas vamos lutar dentro de certos limites muito estreitos,
que às vezes não contemplam raça, não contemplam gênero e não contemplam classe. Ora, mas que luta transformadora é essa que a gente faz num rio com uma margem assim tão estreita, como diria lá o professor Alisson Mascaro? Então, essas provocações dessas autoras negras, e depois vem Lélia Gonzalez, o Lucas Veiga, o Frantz Fanon, enfim, uma comunidade de pessoas que já haviam escrito, publicado, mas que não são lidas e discutidas necessariamente nos currículos. E isso é muito grave, porque isso é uma das expressões concretas da tal da colonialidade do poder, no campo epistemológico e do saber. Tem um apagamento, de tal modo que no dia do psicólogo, como as pessoas costumam dizer, só apareçam figurinhas de homens brancos, Freud, Skinner, Rogers e mais alguém. São todos homens brancos. Nós temos cursos de mulheres pretas, autores pretas que contribuíram para essas reflexões, e onde elas aparecem? Qual que é o lugar, de fato, que é colocado? Então, isso é uma coisa. E colocando aí, a Amanda fez um comentário sobre manifesto, sobre parecer um manifesto e ativismo. Acho que tem essa cara mesmo, sabe, Amanda? Até tentei, quando escrevi, que não fosse só um manifesto, fosse algo a mais. Mas eu não deixo de ver a importância da ciência se comprometer diretamente com a transformação. Eu tenho essa perspectiva também, de que uma teoria crítica ela precisa gerar transformação. Porque senão, bom, o que a gente está fazendo aqui? Vão fazer a análise da atividade que nos custa tão caro fazer, custa tempo, custa esforço, não é um procedimento qualquer, e a gente não vai fazer isso só dentro de certos limites, e limites tão estreitos que são também modulados pela percepção das pessoas brancas e de uma determinada classe. Acho isso extremamente assim, perigoso, sabe? Acho que o passo adiante que a gente tem, vocês colocaram, e olha que a Adelaide já puxou essa conversa ali logo no início, que é de como é que a gente faz para transformar. Eu escutei um depoimento de uma trabalhadora de uma autoescola, e ela é uma mulher negra. E ela conta assim, olha o depoimento dela. Eu estava lá na autoescola, aí o sujeito chegava, o homem branco lá, aparecia no guichê e falava assim, eu vim fazer aula. Tudo bem, fulana, aquela mulher negra, ela está disponível, ela vai te dar aula. E aí o cara dizia assim, com ela eu não quero, e com mulher eu não quero. Com ela eu não quero, e com mulher eu não quero. Com ela que é negra eu não quero, e com mulher eu não quero. Gente, o rapaz disse isso, e disse num tom que ela pudesse inclusive escutar, sem nenhum tipo de constrangimento. A gente fica pensando, e a Adelaide falou das mulheres, da atividade das mulheres das águas, em como fazer com a interseccionalidade, com essa reflexão, para poder produzir essa transformação do poder de agir, de forma coletiva, inclusive. Olha a alternativa que ela encontrou. Ela escuta isso, ela vai no guichê, olha para o rapaz e fala assim, e aí, bora fazer a aula? Aí ele, mas porque bora fazer a aula com a mulher preta, bora entrar no carro lá, deixa eu te mostrar como é que dirige, e carrega o sujeito para dentro do carro. E ela consegue fazer isso, e transformar uma percepção que ele tinha do que é uma mulher e até onde ela pode ir. Digamos que, de certo modo, ela produz um outro tipo de gênero ali, um outro tipo de relação racial também, ainda num universo muito micropolítico, digamos assim, mas ela está dizendo assim, olha, eu vou enfrentar isso de peito aberto aqui e a gente vai produzir uma outra compreensão para essa situação. Mesma coisa uma dirigente sindical, também uma mulher preta, dizendo assim, eu sempre dava ideias para o sindicato. Aí chegava num determinado momento, ninguém queria, ninguém achava que era interessante, abafavam minha ideia. Passava 2 meses, está lá minha ideia na mesa sendo debatida. E por muito tempo ela se calou, falou, não, deixa o pessoal, pelo menos, e é sempre nesse lugar de resto e de menos, pelo menos está debatendo o projeto. Até que, com as perguntas e com os questionamentos, as problematizações que a gente faz nas entrevistas com essas pessoas, daqui a pouco ela está assim, não, agora eu chego e falo assim, olha que interessante, vocês lembram que eu dei essa ideia no dia tal? Vamos restituir aqui os lugares para poder pensar esse projeto. Eu acho que a gente tem um desafio muito grande para pensar intervenção em saúde mental e trabalho. A professora Beth Antunes tem dito, a gente faz diagnósticos das situações de trabalho, mas a gente precisa avançar tanto na transformação, e isso é tão difícil, também pela questão
das relações de poder e de classe, porque quando a gente chega, né, Adelaide, a gente chega na organização do processo de trabalho, na gestão, ali a organização fala assim, não, mas aí não tem jeito de dividir e compartilhar as relações de poder. É a gente mesmo quem prescreve e manda. Então, acho que a gente tem um caminho para pensar. A leitura da psicodinâmica do Deju, ou a releitura dela, eu concordo totalmente com você, Amanda, e deixa eu ser justo com o Fanon. Foi lendo o Fanon que eu olhei de novo para o Deju e falei assim, que engraçado, esse triângulo da psicodinâmica é bem branco, né? Porque, afinal de contas, esse outro é quem? É homem? Esse homem é negro? Quem que é o outro que está sendo reconhecido? Aliás, tem outras polêmicas que podem ser citadas sobre isso, se, por exemplo, de fato, existe ausência de reconhecimento. Minha percepção sobre o assunto, não tem ausência de reconhecimento. Sempre há alguma coisa, ainda que um reconhecimento precário. A ausência de reconhecimento pode ser lida como desvalorização. Então, não é só ausência de reconhecimento, é algo que eu produzo de negativo para o outro. E quando esse outro é uma pessoa negra, é uma pessoa de classe periférica, como é que funciona? Vou dizer para vocês respondendo com uma trabalhadora doméstica que diz para mim assim, quando há pessoas brancas lá na casa que eu vou fazer faxina, e são meus patrões e minhas patroas, eu não me sinto à vontade com essas pessoas. Com o branco eu não fico à vontade. Eu não consigo sentar junto para conversar. Parece que eu sou burra, parece que eu sou lerda, parece que eu não estou no meu lugar. Ela lia isso e olhava para essa situação dela como se fosse um aspecto natural, dado pela própria história de forma linear. Mas esse é um aspecto produzido pelas relações de poder, que constroem esse sentimento de que ela não é capaz, de que ela não devia estar ali, e de que ela tem que comer mesmo o resto do pão, é o pão que fica duro, é o café que esfria. Ou ainda, no último depoimento, aí eu fecho essa fala minha, a patroa diz para ela assim, fulana, olha só, esse bolo aqui sobrou. Os meninos não gostaram, nem o cachorro quis comer. Quer levar para os seus meninos? E a Adelaide colocou uma situação e gostaria de fechar fazendo a pergunta. As pessoas justificam isso aqui. Não, você não entendeu. Não, não era racismo. Você não entendeu direito. Ela só estava oferecendo o quê? O bolo mofado? O bolo que ninguém gostou? E nessa situação, essa trabalhadora fica sem reação. E fica sem reação, a atividade é impedida ali por conta de quê? Se não por aspectos normativos da norma da branquitude, por aspectos étnico-raciais. E aí, falando disso, eu queria só, para seguir na nossa conversa, te perguntar, Adelaide, como é que você vê, porque é uma curiosidade e um interesse meu, como é que você vê essa questão e esse debate ligado às clínicas do trabalho na França e no próprio país sobre a questão racial? Esse é um problema tematizado ou esse, afinal de contas, não é um problema para essa sociedade, não é um problema desde que as pessoas continuem em silêncio sobre isso, sabe? Porque aqui no Brasil a gente vê as coisas eclodindo e as pessoas vão se posicionando para tentar colocar as coisas num lugar. Mas eu não conheço tanto assim o contexto francês para entender como isso tem sido posto aí e o quanto, por exemplo, esses textos, o que você escreveu, o que eu escrevi e outros colegas podem reverberar aí também. Acho que é isso para a gente seguir aqui conversando. Adelaide, você foi provocada. Né, do debate político, a gente disse, você tem o direito de réplica. Tá. Então, realmente daria um debate de horas e horas, porque eu acho que a gente não pode completamente separar os debates da clínica, do trabalho, ou até da ergonomia, da sociedade no qual ele está inserido, né? Porque isso é uma construção histórico-sociocultural. Então, a França é uma sociedade também racista, como o Brasil, eu diria, e elitista, mas seguramente com diferenças sociais menos importantes, né, com desigualdades menos marcantes, então o que faz que talvez seja menos escancarado no dia a dia, e me faz pensar você cita Gessé de Souza, né, no seu artigo sobre a elite do poder, e no livro dele ele fala que
tem uma questão de alteridade muito forte na sociedade brasileira, né? Do respeito do outro, enxergar o outro e ver o outro como outro de outra classe que significa quase nada. Talvez nas relações cotidianas isso seja menos flagrante aqui na França, talvez, mas talvez possa ser que eu viva já dentro de uma bolha social que não me permita ver tanto. Mas os debates sobre racismo, racialização e integração nacional, como eles chamam aqui, é de outro nível, é sempre muito presente, né? Porque tem toda a imigração, tanto dos países africanos, também os árabes, então toda essa questão aqui desse debate, eu diria que são as duas populações mais estereotipadas e discriminadas dentro da sociedade francesa, né? Os africanos da África Negra e os alguns árabes. Então, para a vida para eles é um pouco mais complicada aqui, mesmo sendo da terceira geração, como eu tinha dito, né? Um fato característico aqui, né? Que é mesmo você tendo nascido no país, cresceu aqui, a gente vai dizer que é árabe, imigrante ou africano. Só que os pais na verdade, eram os pais ou os avós. Então é bem complexo. É um tema mais dificilmente debatido, porque o francês médio, um autor, eu esqueci o nome dela agora, francesa, vai falar do solipsismo branco. Não sei se vocês conhecem esse termo, mas esse termo de se achar tão bom, tão maravilhoso, que ele é incapaz de ter racismo. Então tem até essa questão, né? Nós, racistas, como assim? Nós somos o país dos direitos humanos. Nós fizemos a revolução, né? Decapitamos o rei, então vocês estão falando de quê, nós racistas? Nunca, somos um país de esquerda, né, historicamente. Então é difícil o debate nesse sentido, porque a escuta é pouco favorável e me deixa muito triste, inclusive quando eu escuto os debates mediatizados na televisão, no rádio, os podcasts, e aí eu vejo como o nosso debate no Brasil militante é avançado. E aí eu morro de orgulho disso, porque se tem dificuldade dentro das nossas disciplinas, eu acho que paralelamente pessoas como Carla, a Cotirene, que você citou, e tantos outros, né, menos mediatizados, mas assim, o debate no Brasil é de alto nível nesse sentido, eu acho, o que já foi escrito por escritoras negras e escritores negros aí no Brasil, acho que a França está um pouco atrasada com relação a esse debate. E aí isso repercute também dentro das nossas disciplinas, né? O racismo, ele é tão eficaz que eu posso imaginar que seja ainda mais difícil para as pessoas racializadas falar sobre o assunto, por um lado, por causa da dor, né? Como falou a Amanda, eu também tive que passar por processos terapêuticos para me entender como uma mulher negra imigrante dentro dessa sociedade, mas também rever as discriminações que eu sofri, estereotipadas, que eu não entendia que eram estereótipos de uma mulher brasileira negra. Eu achava que era sobre Adelaide. Não é sobre Adelaide, são estereótipos que são colocados em mim. E se a gente fizer o paralelo com Vivian, que esteve aqui na França há pouco tempo, uma brasileira mais branca, a gente vai ver que os estereótipos mudam. Não vai ser da mesma, não vão ser os mesmos, né? Então aí a gente vê que realmente as dinâmicas são bem complexas. Mas poucos debates em torno dessas questões aqui, acho que em sociologia um pouco mais presente, dentro da ergonomia, claramente não é como eu te falei, a interseccionalidade, eu fui a primeira a utilizar essa provocação em 2018, num congresso da SELF. Estressei muito antes de fazer a apresentação, me perguntei 1000 vezes se eu deveria, o que é que eu estou procurando sarna para me coçar, eu poderia ficar quietinha aqui na minha, porque aí todo mundo vai me deixar tranquilo. E aí fui e apresentei. Polêmica, muita polêmica. Como assim? Eu não sei se é ligado à raça realmente. Os argumentos eram esses. Eu acho que as pessoas são idosas nos hospitais, elas estão fragilizadas, não é racismo, nananana. Discussões nesse sentido. E no fim da sessão, a única pessoa negra dentro da sala, que era uma ex-estudante minha, inclusive, veio me agradecer pela apresentação. Eu disse, valeu. Já valeu. Ou seja, mais uma silenciada, porque não teve nem coragem de falar, porque ela não falou durante a apresentação, e ela veio falar comigo em paralelo depois da sessão. Então, assim, a violência está dada, está posta, né? O silenciamento está aí, está escancarado. E aí, o que é que acontece? Eu apresentei ainda mais em outra manifestação pública esse tema,
E aí vou fazer a própria análise agora um pouco reflexiva. Nunca consegui publicar um artigo sobre essas questões do hospital. Consegui agora falar de interseccionalidade novamente dentro das Mulheres das Águas, mas demorou, né? Porque foi 2018 primeiro e vim tocar na questão novamente em 2023, porque realmente estava exausta, sem paciência, cansada de ter que argumentar com os colegas, sabe? E e desde que você argumenta, os estereótipos vão cair todos em cima de você sendo racializada, porque aí é porque é vitimismo, é porque, traduzindo, é porque seria mimimi, é porque você é agressiva quando você fala, é porque você não sabe ser pedagógica, é porque a gente tem que ter paciência para explicar. E aí vem tudo isso. E eu acho que a questão da branquitude ela é fundamental, como você bem pontuou, e eu acho super interessante ter aliados, como vocês três aqui nessa live com a gente. E é mesmo as pesquisadoras negras, tanto americanas como também as brasileiras, vão falar dessa importância de ter os aliados brancos, né? Mas se você pensar de maneira sistêmica e estrutural, até dentro disso a gente vai encontrar uma certa questão de racismo, né? Porque talvez vocês dois falando sobre racismo vão ser mais escutados do que pessoas negras falando sobre racismo. Porque a gente vai tirar esse véu, esse lado do mimimi, né? Já que vocês não são negros, e aí vocês talvez sejam pessoas de mais autoridade, porque são brancos e estão falando. E aí se mistura tudo, né? Nessas questões. Então, é perverso, né? É muito perverso, porque do lado que você tentar virar, você vai ver que tem uma perversão que é difícil sair dela. É muito difícil. Mas há esperança, porque eu vi essa semana passar um livro que fala exatamente sobre a questão de racismo aqui na França, e foi a Dominique Lhuillier que enviou esse livro, eu vou ver até se eu consigo encontrá-lo, que acabou de ser publicado, e eu escrevi para ela dizendo, mas que notícia maravilhosa, Dominique. Les racismes ordinaires au travail. Acabou de ser publicado, eu disse, Dominique, você concorda que não existia antes? Ela disse, concordo, e tá todo mundo muito feliz. Então, posso passar a referência depois para vocês. E talvez deve ser uma psicossocióloga, não sei, mas posso confirmar depois. Perfeito isso. Eu acho que eu vi uma referência da publicação desse livro, eu não tinha a referência completa, mas achei muito interessante. Não sei se ela publica, é com Clô que ela faz essa publicação? A autora não é a Dominique, hein? É outro autor. Não, acabou de sair. O Racismo Ordinário no Trabalho é de Marie-France Custos-Lucidi. Ah, tá. Então não necessariamente da psicossociologia ou da clínica da atividade. Não, vou Eu procurar, acho, inclusive. eu acho que esse lugar que você mencionou, Adelaide, do aliado, é o lugar que a pessoa branca precisa, de fato, ocupar à medida que ela vai construindo esse campo de visão também. Eu já vi algumas pessoas falarem aqui no Brasil de branquitude crítica, mas eu sempre entendo isso de uma forma meio estranha, porque a branquitude é um sistema de poder, então ela não pode ser crítica, ela tem de ser desconstruída completamente. O que vai nascer no lugar disso é outra coisa. Só que é uma outra coisa que não vai ser construída só pelas pessoas brancas. Entende? Então, de fato, assim, o debate precisa ser racializado, e sua fala me faz voltar um tempo, quando eu comecei a escrever o texto, pensando exatamente nessas questões, mesmo sem ter o conhecimento mais completo do contexto francês, mas com uma certa aflição, digamos assim, de ficar pensando, será que a gente está esperando que os clínicos do trabalho, digo, os precursores dessas abordagens, venham aqui no Brasil para nos salvarem? Assim, introduzindo o conceito de raça, gênero, classe, e lendo o nosso contexto? E eu sei que muitos deles, é o caso, por exemplo, vejo do Yves Schwartz, são pessoas muito abertas a dialogarem com essa realidade, se abrem a isso. Mas a nossa realidade está muito marcada por outros debates, que a gente que está aqui, está vivendo isso, assiste isso, vê a cada dia cenas do cotidiano que refletem essas relações sociais, esses marcadores da diferença também, que isso vai eclodindo, se a gente não problematizar e tematizar, em vez da gente levar 2, 3, 10 anos para poder lidar com isso, a gente vai levar 100, né, para conseguir introduzir. Olha o tempo que você está contando, que levou na França para você levar isso para um congresso da CELF, entendo que é, inclusive, o evento mais importante dessa ergonomia, né, de língua francesa, e colocar isso na mesa e falar, vamos conversar.
E aí a retaliação ela é muito direta a isso. Não, não é bem assim, talvez você tenha entendido errado. É mais do mesmo, né? Do sistema funcionando e operando para silenciar uma questão que a gente, na verdade, precisa urgentemente debater. A Vivian pediu para falar. Parar, mas se quiser falar também, Depois, fica à depois eu tenho vontade. um comentário Eu sei também. que você é o coordenador, né? Então, mas fique à vontade. Não, eu só já estava pensando um pouco da importância do nosso papel na denúncia, né? De tirar da invisibilidade alguns temas. E nos colocando no lugar de que, de fato, eu não sei o que vocês vivem. A gente não sabe. Eu acho essa frase que você falou, né? Que o branco vê problemas de branco. Eu acho que a gente tem que fazer um movimento mais intenso de ouvir o outro, de entender o outro e de denunciar o outro com o outro, entendendo que a gente não ocupa o lugar dele, que a gente não vive o que ele vive, mas que isso é legítimo. Por que que eu trago isso? Eu queria compartilhar só duas experiências. Quando eu me formei, era recém-formada, eu trabalhava com consultoria em algumas empresas, e eu tinha uma colega de trabalho, enfermeira também, mesmo nível hierárquico do que eu, mas ela era negra. E quando nós entramos a primeira vez juntas numa empresa, eu fui cumprimentada não só com um aperto de mão, mas com um beijinho, pelos coordenadores brancos daquela empresa e me ofereceram café. E ela não deram a mão e não ofereceram café. E naquele momento, eu falei, não é que eu tenho que só. Eu não tenho que só ficar chateada, mal com isso e depois conversar com ela. Eu tenho que falar isso agora. E eu peguei e falei: olha, essa é a fulana, ela é enfermeira, ela trabalha comigo. Não sei se vocês a conhecem, eles já conheciam, não sei se você conhece, mas ela é minha parceira, ela vai desenvolver o trabalho comigo e nós duas vamos aceitar o café. Eu nem sabia se ela queria café, se ela não queria café, mas nesse momento eu falei: olha, claro que é um exemplo desse tamanho, mas que a gente vai precisar fazer nas nossas pesquisas. Olhar para o dado que a gente não discutiu, e aí eu também vou precisar olhar para os meus, né? E fazer uma nova análise para denunciar, não é só publicar, não é só evidenciar, mas é uma denúncia coletiva do quanto que isso acaba sendo invisibilizado ou, por vezes, colocado de uma forma extremamente pejorativa, né? Extremamente, mas é aquele caso, é aquela situação. E só para compartilhar um segundo exemplo dessa tendência das pessoas de relativizar. Então, na França, quando eu falava, eu sou brasileira, as pessoas me falaram, ah, mas sua família vem da onde? Aí eu, de fato, meus avós são todos da Itália, eu falava, meus avós são italianos. Ah, então você é mais italiana do que brasileira. E eu falava, não, sou brasileira. Mas veja, mesmo, e eu não sei, e aí eu acho que é uma reflexão que a gente também tem que fazer, que eu não sei se as pessoas têm noção desse tipo de comentário, do sentido que carrega, e as pessoas vão reproduzindo com uma naturalidade. Então parece assim, ser brasileiro, mas ela tem um atenuante. Eu sentia isso, assim, mas você não é bem. Então, assim, como que a gente vira e fala, não, mas não é assim, entendeu? Não é assim. Então, eu acho que a gente tem um papel fundamental pelo espaço que a gente ocupa, né, pelo espaço de estar já num extrato privilegiado, que é o espaço da academia, da escrita, da comunicação, desse poder que a gente tem de falar, tanto para a academia quanto para a sociedade em geral, por meio de espaços como o Fórum AT e como outros, a gente tem que oportunizar esses momentos, aproveitar esses momentos para mostrar e falar assim, sim, isso daqui é um problema. Tá bom, eu posso não saber porque eu não vivo ele no dia a dia, mas eu sei que ele existe, estão aqui as evidências de que ele existe, aí a partir disso não dá para a gente negar, e a gente tem que pensar como fazer diferente a partir disso. É, bom, eu queria comentar um pouco, assim, primeiro que, já que se falou de como as pessoas são afetadas
por essa discussão, né? E, e foi a leitura do teu texto que repercutiu com outras coisas que eu vinha lendo e que me afetou, que me levou a ideia de dizer, não, tem que chamar o Carlos, a gente tem que levar esse debate para o fórum, para o canal YouTube lá do fórum, tem que botar esse debate na agenda, né? É, mas também como a própria conversa de vocês, essa conversa aqui continua me afetando, né? Eu estava lembrando assim que talvez a Amanda até lembre disso, numa, numa participação recente, numa formação numa empresa, eu comentando, estimulando assim as pessoas ao que explorar numa investigação de acidente do trabalho. Eu fiz um comentário sobre a importância das pessoas, ao se sentirem assim, atingidas por qualquer tipo de insight, valorizarem aquele insight para a investigação. E o exemplo que eu dei foi assim: olha, a notícia inicial do acidente que aconteceu com silos de milho no Paraná o ano passado chamava a atenção que morreram 10 pessoas e as 10 vítimas eram do Haiti. Então, isso quer dizer o seguinte: olha, para mim, isso significa que eu tenho que incluir na minha investigação uma tentativa de levantar elementos, de explicar essa condição. Mas o fato de ser uma vítima negra nunca foi um ponto de partida para eu sugerir como um insight para a investigação. A, essa conversa, as leituras estão só ressaltando para mim também como que eu estou influenciado nesses na forma de trabalhar por esse modelo predominante, né? E eu acho que foi a Amanda que comentou a questão de introduzirmos esse debate na formação, nas escolas onde a gente está ensinando. É, quase que por acaso, hoje pela manhã eu acompanhei um debate aqui de um concurso de livre docência de uma colega, e a última arguidora comentou que um tema muito presente era da violência contra as mulheres no trabalho da candidata, e a arguidora comentou o seguinte: olha, alguns anos atrás eu fui procurada por um aluno aqui da graduação e ela queria minha ajuda para estudar como é que o tema da violência contra a mulher aparece na formação na escola médica, né? E ela terminou ajudando a aluna, trabalhar cerca de 2 anos como tema, e a constatação, a resposta foi zero. Esse tema não aparece na formação, na formação médica. Até você se deparava com situações do tipo o aluno que dizia: eu atendi lá na ginecologia uma mulher que era vítima de violência no trabalho, de violência no domicílio, no trabalho, mas esse aspecto da agressão era totalmente desconsiderado, invisibilizado na abordagem. Então, é, só para ilustrar um pouco as dificuldades nesse sentido. E eu queria fazer um comentário sobre também esse mesmo comportamento no debate político mesmo. A gente teve, por exemplo, nas últimas eleições no Brasil, né, uma vitória muito apertada do candidato Lula, né, e uma das explicações assim que a gente ouvia de algumas pessoas no campo da esquerda era que a campanha do Lula teria sido prejudicada por ter sido
por ter assumido muito de uma pauta identitária, ao trazer para o debate as questões que são de uma agenda do movimento negro, do movimento das mulheres, ou do movimento LGBTIA+, né? Com essa pauta, e não discutir a dominação de classe enfim, a pauta política mais global, que seria um dos motivos, no sentido que está se dizendo, está se defendendo, em última instância, que esse debate não deve ser alimentado, esse debate deve ser colocado no seu lugar, nas palavras lá das entrevistadas do Carlos Eduardo, né? Então, é só para ilustrar um pouco, assim, que eu vejo muita dificuldade, mas a necessidade de tentar abrir essa agenda, ampliar essa agenda, enfim, esclarecer o sentido que está por trás dessas, dessas escolhas que estão tão presentes na nossa sociedade. A Amanda tinha levantado a mão. Oi. Enfim, várias coisas já foram faladas aí, eu levantei a mão pensando em falar uma coisa, já pensei em outras coisas aqui. A primeira, então vou organizar aqui, Vivian, essa experiência que você relatou na França, a Grada Quilomba, em Memórias da Plantação, ela apresenta, ela fala também disso, né? Ela faz entrevistas com mulheres, ela faz uma entrevista na Alemanha com uma mulher preta, e aí, quando perguntam para ela de onde ela é, não, eu sou alemã. Ah, não. Você deve ter, né? Daí, ao contrário, você deve ter. Não, tem certeza que você é alemã? Entendeu? Você tem certeza que você é alemã? Então, enfim, lembrei disso. O que eu pensei em falar inicialmente, e foi interessante que o Pará trouxe essa questão esse exemplo, né, dessa formação, e que eu me lembro dessa fala dele no curso de análise de acidente, quando ele falou, né, trouxe o exemplo do acidente de trabalho nos silos, chamando a atenção, né, para alguns insights, assim, a gente tem que falar, e trazendo essa questão da migração, eu logo pensei na questão racial, junto com a questão da migração, né, então, para mim, isso foi rápido, assim, né, e aí isso a gente vai olhando para as questões interseccionais, né, a gente assume várias posições, não é fixo, e é isso mesmo, acho que a gente precisa levantar a questão. E aí o que eu ia dizer é que uma das perguntas, acho que a Vivian que fez a pergunta sobre a formação, né, ela reforçou a pergunta sobre a formação, como que a gente traz isso para a formação, na graduação, etc. E aí eu lembrei do curso, eu lembrei do Pará, do Rodolfo falando, a gente precisa aprender a fazer perguntas. Né, eu penso que desnudando, né, as teorias, perguntando, mas de onde que vem isso? Né, qual é a lógica disso? Então, eu penso que aprendendo a fazer perguntas, porque essas são uma estratégia, por exemplo, que eu uso. Quando eu escuto alguma coisa, eu falo, mas por quê? Mas por que você pensa? Isso geralmente deixa a pessoa também já refletindo, muitas vezes com vergonha de responder por quê, né? Mas eu acho que na sala de aula é uma estratégia importante, porque assim você critica critica a lógica, né? Critica o que é dado, o que é posto. Então, sem, às vezes, entrar num embate logo de cara, né? Mas por que é assim? De onde que veio essa teoria? Quem que escreveu isso? E aí você vai problematizando. Então, acho que essa pode ser uma das saídas, assim. E acho que a gente, na área acadêmica, outro dia eu fiz uma revisão, parecer para um artigo da Saúde e Sociedade sobre motoristas de aplicativo. Lembrei que a Karuska falou a respeito, uma pesquisa feita no Sul, e que, para mim, assim, obviamente estava ali posta a questão de raça, classe e gênero, e aí eu fiz um parecer apontando algumas coisas, e eu fiquei muito feliz quando, né, o artigo foi publicado, onde houve uma discussão interessante, né, trazendo essa questão racial que estava inexistente no artigo.
né, e tinha a ver com o trabalho dos motoristas de aplicativo. Então, acho que a gente vai indo por aí. A palavra está aberta. É, Eu achei curioso, Pará, nesse exemplo que você deu, que me fez lembrar. Gente, começou uma chuva aqui agora, vamos lá, né? É a tecnologia versus a chuva. Mas o curioso é que parece que a norma é não abordar essas questões, é não problematizar isso. Um dos insights que eu tive, que eu acho que foram dos mais importantes para mim, pessoalmente, foi quando eu estava conversando com a trabalhadora e nessa situação que eu contei do caso do bolo, ninguém aqui vai comer, ninguém gostou, nem o cachorro quis comer, quer levar para os seus meninos? Essa trabalhadora refletindo sobre essa cena, ela vira para mim e diz assim, nossa, eu não acho nem que isso é normal uma pessoa falar isso para outra, você acha? E aí eu devolvo a pergunta para ela, perguntando o que é uma norma. Dali, eu saí da entrevista depois e pensei assim, gente, essa é a norma. Essa já é a norma. Sabe a ideia de normas antecedentes sobre as quais o Yves Schwartz fala? Elas estão colocadas, e não só no sentido do trabalho prescrito, mas e da tarefa, mas numa ampliação tão radical que isso leva em consideração o que a Adelaide estava colocando sobre o fato das abordagens clínicas e da nossa intervenção não serem separadas da sociedade em que a gente vive. Se a gente for pensar, a discussão que está posta lá no texto, né, nos textos que a gente escreve, são discussões até óbvias, desde que a gente conseguisse enxergar essas questões. Mas o fato é que elas estão todas invisibilizadas e parece uma situação extravagante quando a gente coloca isso. Porque aí, dependendo do lugar e das marcações, novamente, de raça, de gênero, de classe, quem está colocando vai ser lido. E aí aquela coisa do argumento ad hominem, né? Vai atacar a Adelaide para não discutir a ideia que ela coloca aqui. Aliás, muito obrigado por compartilhar, Adelaide, o artigo. Até sugiro, né, para que esses textos que a gente está comentando aqui, de repente a gente poderia montar uma base de dados com esses textos, que são públicos, para poder a gente fomentar essas leituras nas nossas relações com essas disciplinas. A Adelaide, inclusive, compartilhou essa apresentação que ela citou na selfie sobre pensar a questão da interseccionalidade na ergonomia, que por si só já é uma bela provocação para a nossa área. E isso pode se ampliar e se estender a todas as outras disciplinas. E isso não em detrimento, a interseccionalidade, eu entendo, ela não vem em detrimento de pensar classe. Aliás, fica muito bem colocada ali pelas autoras de que, olha, não é definir o que tem primazia ou prioridade sobre a outra coisa. Não, isso é mais importante, então vamos discutir raça e não vamos discutir classe. Vamos discutir gênero e não vamos falar de raça. A interseccionalidade se opõe a essas fragmentações. Então, daí eu acho que ela tem para nós realmente uma importância muito grande no que a gente está fazendo, em como a gente vai conseguir fazer, né, Amanda, perguntas para a gente provocar outras vozes a falarem dessas situações e de como... Eu acho que a sequência do nosso debate aqui é um pouco mais... Não que isso vá acontecer nesse debate de hoje, mas a provocação que está posta aqui é de como é que a gente, a partir dessas leituras provocativas, como é que a gente produz mudança nas relações com os entrevistados, com as entrevistadas, com as situações de trabalho, nos coletivos de trabalho formados por pessoas negras e pessoas brancas, homens e mulheres, como é que a gente introduz na análise também problematizações criativas que levem o coletivo a refletir sobre isso. Acho que isso não está dado, né? Não está construído, né, Adelaide? As pessoas mal deixam a gente perguntar sobre isso, que mal ainda falar sobre isso no contexto em que você está. Imagine, então, produzir reflexões que levem a pensar a transformação disso de forma bastante concreta. Sobre sua sugestão aí de criação do banco de dados aqui, eu vou tentar organizar aqui todas essas referências e, junto com a divulgação do vídeo, quando ele for lançado no canal YouTube, ter um pequeno texto que apresente
os links também para todas as citações aí. Então, você fez algumas, você citou algumas referências, livros da Cida Bento, da Carla Cotirene, né? Outros que foram citados antes, Adelaide também. Então, que vocês tiverem, que puderem reforçar, me manda essas notícias também, essas referências, para que eu possa deixá-las todas juntas e a gente e já deixar aqui em aberto a possibilidade de continuidades do debate com, ó, sei lá, por exemplo, a Adelaide, que vai ser a primeira, talvez, a ler aí o livro sobre o racismo ordinário, né, na França, né? Porque para nós vai demorar um pouco mais para chegar à obra, mas a Adelaide pode, de repente, ser ficar ou convidar alguém para apresentar a obra e debater, ou até apresentar um comentário. E aí vamos mantendo uma agenda o tema na agenda. Isso vale para outras ideias, talvez, por exemplo, os temas que vocês citaram, o trabalho da Cida Bento, da Carla, né? Então, essas autoras que são que já são conhecidas e que estão enfrentando esse tema, a gente trazê-las para esse espaço também de debate. Então, vocês estão Maravilhosa ideia. Por favor, nos chame para provocados. poder escutá-las. Você vai ser parte criadora da agenda. Ah, não sei se eu vou ser parte criadora da agenda, mas que eu quero estar aqui para poder escutar, por favor. Legal. A Adelaide pediu para falar. Isso, eu queria ir nesse mesmo sentido. Eu acho que um tema importante como esse, tão pouco debatido, né, dentro das nossas disciplinas do trabalho, uma live só não dá, não. Temos que continuar com outros debates. Inclusive, eu estava pensando, escutando, a gente está sempre falando de casos clínicos, né, porque a gente se preocupa com a atividade de trabalho, no sentido que a gente entende. Mas também temos estatísticas, né? Eu acho epidemiologia que poderia nos ajudar nesses dados. Inclusive, é outro ponto sensível aqui da França, não existe dados estatísticos racializados, né? E no Brasil, sim, né? Separados por raça. E eu acho fundamental, e a gente vê a importância em termos de políticas de saúde pública, né? E com certeza existem dados relacionados ao trabalho. Seria interessante, né? Um cruzamento de dados com acidentes de trabalho, por exemplo, adoecimento profissional, e que a gente pudesse trazer, talvez, essas pessoas para o debate. Não tenho conhecimento no Brasil. E aqui, infelizmente, os dados são totalmente invisibilizados, né? Porque não existe recorte racial, pelo menos para o grande público, né? Então é isso. Eu, Perfeito. infelizmente, vou ter que me ausentar por causa do fuso horário, já está bem avançado aqui, mas foi um prazer enorme. E fico Prazer. muito feliz e me senti muito à vontade para discutir o tema com vocês. Então agradeço também por isso, porque não é sempre que a gente tem um ambiente seguro e confortável para se sentir à vontade para falar dessas questões, trazendo também um pouco de si, né, para o debate. Então, agradeço muito e sempre muito bom. Nós que agradecemos tua prontidão aí. Você quer falar alguma coisa a título de fechamento de sua participação? Depois a gente segue com os Eu outros quero colegas. parabenizar você, Pará, e todo o pessoal que trabalha com fórum, porque eu acho que a dinâmica de vocês é alguma coisa assim exemplar e que deveria ser importada aqui, em outros países, porque é raro ter esse nível de debate sobre o trabalho, com lives tão frequentes, com pessoal altamente qualificado, você sempre nessa preocupação, né, com a saúde do trabalhador e para trazer conhecimento e difundir, tanto para os especialistas, mas também para a população em geral. O fórum, que é também a plataforma do fórum, que é super rica em termos de recursos, né? Então, assim, eu só tenho que parabenizar, eu acho que já é a terceira vez que eu participo de uma conversa com o fórum, se não me engano, e é sempre muito bom e sempre digo sim, porque eu sei que a conversa é boa.
Eu Então, vou, é isso. Muito obrigada, Pará. E eu muito vou só, obrigada aos colegas. eu vou só dar um spoiler, então. Você falou que é a terceira ou quarta, porque já está convidada para a próxima, né? Eu falei com a Vívia que a gente estava é, é, conspirando, eu estava conspirando com você, que assim como ela está acabando de voltar da França, tendo terminado o estágio, né? O Marçal teve lá o ano passado, aí, né, no ano passado, também no estágio, era convidar os dois que voltaram do estágio para um bate-papo, e aí a gente está conspirando como organiza isso aí. Excelente. Então, vai E a gente ter. pode colocar um mineiro aí dentro dessa conversa, que é o Raoni. Se Raoni Perfeito. tiver experiência de doutorado aqui na França também, acho que é um bom interlocutor. Boa ideia. Então tá, Obrigado. Mas, queridos. Um Eu abraço queria e vou deixar assistir o a live depois. Adelaide. Então. Cida Bento não morreu, não, tá? Gente, que coisa! Eu achava que Cida Bento tinha morrido, então eu estou confundindo. Eu estou Deve estar confundindo confundindo. com Tornar-se Negro, não é ela a autora de Tornar-se Negro? Não. Ah, tá. Então é por isso. Tá explicado. Carlos, Obrigada. Bom, Carlos, então Obrigada a tá viva, você. viva. tchau, viva. Bem viva. Carlos, quer Tchau, falar gente. alguma coisa? Ou Vivian, alguém Eu tem quero agradecer, algum Pará, recado pela final? oportunidade. O meu recado final é que esse não seja o ponto final nas nossas conversas. Recolhi aqui o material que Adelaide já compartilhou com a gente e acho que esse é um ponto de partida para outras reflexões conjuntas aqui. Eu fico muito satisfeito assim da gente ter podido ter esse encontro e tecer essas reflexões que tem cara mesmo e possibilidade de continuidade mais para frente. E te agradeço por toda a organização, por reunir as colegas aí com a gente. Olha, não agradeça, não. Eu vou terceirizar para você uma outra ideia aqui. Eu sei que você tem uma boa conversa com a Beth Lima, né? E Ah, eu queria sim. ver se você topava é, agenciar lá, organizar uma ideia de uma entrevista, de uma conversa com ela para o nosso canal do fórum, e aí você poderia, junto com ela, organizar aquela ideia do script, da condução do Sim, debate. tá registrado. De Tá repente registrado. você nos representa enquanto fórum na condução do debate com ela. Enfim, Perfeito, tá feito o convite. perfeito. Amanda, Vivian, Eu também quero agradecer. Eu ia aproveitar a saída da Adelaide também, que eu tenho um compromisso agora, mas, Pará, eu acho que foi um convite sensacional, assim, né, para trazer esse tema, temática, acho que é muito cara, para a nossa área, né, que geralmente discute bastante a questão de classe, quando discute muito a questão de classe, aí até aproveitando o seu último comentário aí, a questão da pauta identitária, né, sempre um debate, talvez fique para o próximo encontro com esse tema, a gente poder falar um pouco disso, enfim, tem coisas a serem consideradas, e, enfim, é isso, eu acho que é um primeiro, né, primeiro encontro do fórum com beleza. esse tom, então a gente Obrigada. E sinta-se à vontade para sugerir mais, viu? Eu queria Vivian, também agradecer você, Pará, pela organização e queria dizer da minha alegria de estar nesse espaço. Me coloco como uma pessoa que está sempre em aprendizado, que venho de processos sociais históricos, que ocupo uma posição diferente, que às vezes comete erros. A gente tem uma política forte na UFSCar de fazer a discussão de raça, de gênero, das diversidades, e me coloco sempre nessa, né, como uma pessoa privilegiada, me coloco nessa posição de aprender e estar no espaço que a gente se sente tão seguro, tão acolhido, e eu imagino que todos tenham se sentido assim. Eu acho que também é um privilégio, que a gente sabe que não está tendo julgamento, se a gente faz um deslize, se a gente fala alguma coisa, e eu acho isso também muito importante, né? A gente criar espaços em que todos se sintam seguros. E eu me senti assim, então eu acho que isso também vem muito de você,
Pará, você consegue criar esses espaços de colocar pessoas que às vezes pensam diferentes, que têm perspectivas diferentes para dialogarem naquilo que pactuam de comum e que às vezes não pactuam de comum. Aqui nós pactuamos, mas por vezes as pessoas não pactuam e está tudo bem. A gente precisa ampliar o diálogo, inclusive trazendo quem pensa diferente, senão a gente vai ficar só discutindo com os pares, né? Então, muito obrigada por criar esses espaços, Pará. Os Eu que colegas também agradeço. agradeço. Eu que agradeço a todos vocês e eu vou dando notícias para vocês sobre a edição para ser colocada. Talvez antes de publicizar, eu envie para vocês, se quiserem, para opinarem, se quiserem fazer qualquer ajuste. Então, gente, muito obrigado e até a próxima para vocês. E Obrigado, parabéns, Vitor. Carlos, pelo Obrigado, pelo Amanda. artigo, viu? Está Obrigado, provocando aí, Camila. está repercutindo. A gente Um está esperando o abraço. próximo já. Abraço.